Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje, nós estamos aqui no segundo episódio de 2024 e estamos trazendo mais uma resenha para vocês. A maioria das pessoas que estão em nossos contatos estão em férias, então vou aproveitando esta agenda mais livre para focar em alguns textos para reflexão de nossa prática profissional letrada em saúde. E hoje a atenção está em resultados de intervenções. Vocês devem ter acompanhado em encontros científicos e mesmo aqui entre nós, e mesmo encontros da nossa rede, que o tópico sobre intervenções vem merecendo uma atenção de todos que atuam em letramento em saúde. Afinal, é tempo, ou está passando o tempo, de mostrarmos a políticos e gestores que o letramento em saúde faz a diferença nos desfechos em saúde. Só assim nós vamos ter realmente mudanças palpáveis em políticas públicas, não é mesmo? Bom, o artigo que eu separei para refletir hoje é sobre intervenções na escola para a promoção do letramento em saúde mental. Eu estou colocando a referência completa aqui do artigo que selecionei na descrição deste episódio. É um artigo de 2023. O letramento em saúde mental é um subcampo do letramento em saúde que está em franco crescimento e muitas publicações estão surgindo. Mas destacando o espaço escolar como ambiente de intervenção em letramento em saúde mental, proporcionalmente ainda temos poucas publicações. A preocupação dos autores desse artigo é baseada em dados do Reino Unido que apontam que 1 em cada 8 crianças ou jovens de 5 a 19 anos tem pelo menos um transtorno mental. Melhorar o letramento em saúde mental e reduzir o estigma contra problemas de saúde mental pode facilitar a procura de ajuda e a utilização de serviços de saúde mental por parte deste grupo. E realmente, o aumento constante da prevalência de transtornos mentais em crianças e adolescentes já se apresenta como um desafio de saúde pública, não é mesmo? Bom, intervenções escolares, na opinião dos autores, nessa revisão que eles fazem, essas intervenções escolares destinadas a melhorar o letramento em saúde mental e a reduzir estigmas, elas terão o potencial para prevenir transtornos mentais e promover o bem-estar mental, reduzindo assim a carga de problemas mentais. Então, o objetivo desta revisão sistemática dos autores foi exatamente identificar e sintetizar evidências sobre a eficácia das intervenções baseadas nas escolas para melhorar o letramento em saúde mental e reduzir o estigma da saúde mental. E os autores, eles recuperam uma definição lá de 1997, de Jorme e colaboradores, que definiram na época o que é letramento em saúde mental, que é o conhecimento e as crenças sobre transtornos mentais que auxiliam no seu reconhecimento, manejo ou prevenção. E na revisão, eles procuraram responder a 2 perguntas ligadas a isso. Primeira pergunta: as intervenções de letramento em saúde mental baseadas nas escolas são eficazes na melhoria do letramento em saúde mental dos alunos? E segunda pergunta: as intervenções de letramento em saúde mental baseadas nas escolas são eficazes na redução do estigma ligado à saúde mental? Então, para responder às indagações, os autores buscaram ensaios clínicos randomizados. Então, foi uma revisão baseada em ensaio clínico randomizado, tá? E eles buscaram que tipo de ensaio clínico? Ensaios que avaliassem a eficácia ou a custo-eficácia da intervenção escolar destinada a melhorar o letramento em saúde mental e reduzir o estigma em saúde mental para crianças e jovens de 4 a 18 anos. E, logicamente, para evitar hipervalorizar alguns estudos com mau delineamento metodológico, eles também instituíram uma estratégia de avaliação de qualidade dos estudos, tá? Então, essa busca inicial deles, lá eles descrevem a estratégia de busca, né? Não interessa aqui para nós nessa resenha, mas a estratégia de busca levou à identificação de 3.107 artigos. Quando eles tentaram ver os critérios de
inclusão, principalmente com a faixa etária que eles queriam e com os temas que eles queriam, e sendo estudo de intervenção, aí eles conseguiram incluir 22 estudos que foram referentes a 21 intervenções. A maioria foi conduzida após 2010 e o predomínio de países como sede dos estudos foi Estados Unidos, Europa, Austrália e Canadá, para 17 dos estudos. Então, isso vai evidenciando a novidade do tema, né? Quer dizer, tem menos de 15 anos de investigação, né? E, além disso, vai confirmando alguns países que já são conhecidos por sua expertise no letramento em saúde em geral e nos seus subcampos, né? A revisão não encontrou estudos realizados no Brasil. Bom, o foco dos estudos foi mais genérico em letramento em saúde mental e estigma em saúde mental, em 15 estudos, mas houve estudos que enfocaram psicoses, esquizofrenia, depressão e suicídio. Um fator dificultador das análises pretendidas pelos autores foi a heterogeneidade das intervenções, um trava-língua aqui, né? Não? Heterogeneidade das intervenções, das medidas de desfechos e do tempo de intervenção, que variou de 1 a 30 meses, sendo que dos estudos todos, 9 deles apenas avaliaram pós-intervenção os resultados, mas não tiveram um follow-up. Mas mesmo assim, na avaliação, eles conseguiram ver que havia uma qualidade pelo menos moderada. Muito poucos estudos estavam com baixa qualidade e alguns tinham forte qualidade. Então, deu segurança também quanto à confiabilidade dos achados, né? Bom, as intervenções que eles detectaram, face às perguntas que eles fizeram, foram então relativas a 2 tópicos, né? O letramento em saúde mental, onde eles separaram em 2 temas: conhecimento e conscientização sobre transtornos mentais e capacidade de reconhecer sinais e sintomas de problemas mentais. E o segundo tópico foi estigma em saúde mental, e aí eles identificaram 3 temas: atitudes e crenças sobre transtornos mentais, respostas emocionais em relação a pessoas com problemas mentais, intenções comportamentais em relação às pessoas com transtornos mentais. De um modo geral, a maioria se concentrou em conhecimento e conscientização sobre transtornos mentais. 15 estudos enfocaram esse tema e 16 estudos enfocaram atitudes e crenças em relação a problemas mentais. Logicamente, mais de um tema foi enfocado em cada estudo, né? O terceiro tema mais enfocado, com 9 estudos, foi intenções comportamentais em relação a pessoas com problemas mentais. De um modo geral, os resultados se dividiram, tá? Em tanto comprovando efeitos favoráveis das intervenções, em conhecimentos, em atitudes, em crenças, em comportamentos, como detectando a ausência de efeito das intervenções. E aí, um outro aspecto que eles discutem é que a presença de um segmento, você persistindo com as ações de intervenção, pode sim contribuir para assegurar a sustentabilidade das melhorias em longo prazo. Então, os autores trouxeram uma tabela suplementar muito interessante, que você pode acessar quando você acessar o artigo, que eles colocam lá os tipos de intervenção, os temas, a duração dessas intervenções, as estratégias utilizadas, os resultados obtidos. Então, isso daí pode servir para vocês como uma matriz de ideias, para aqueles que atuam em saúde mental e querem enveredar no campo da educação, fundamentada no letramento em saúde, com foco específico no letramento em saúde mental. As intervenções, dependendo dos temas, elas podiam durar minutos ou dias, semanas ou meses. E os responsáveis também foram diferentes quando se considera abordagens mais aprofundadas de problemas de saúde mental, como, por exemplo, enfocando o tema suicídio, ou quando se pensou em aspectos mais gerais de educação e saúde, como, por exemplo, dicas para conviver com situações estressantes. Então, tinha professores, né, da escola, tinha membros do staff de hospitais ou centros especializados, tinha voluntários universitários de cursos de psicologia, tinha voluntários da comunidade, tinha profissionais de educação e saúde em geral, né? As estratégias também foram muito variadas a depender dos temas. Então, teve grupo focal, teve storytelling, teve dramatização,
aulas formais seguidas de debates, vídeos, guias, materiais impressos em geral, então folhetos, reproduções de apresentações em PowerPoint, cartilhas, atividades e exercícios em sala de aula. E houve uma valorização grande nesses estudos das estratégias de storytelling, quando tinha envolvimento de voluntários da comunidade que era atendida no campo da saúde mental. Então, esses voluntários queriam contar suas vivências, suas dificuldades e as estratégias que eles utilizavam no dia a dia para lidar com essas dificuldades. Então, foi muito rico esse momento de storytelling nas intervenções efetuadas, né? E um aspecto interessante analisado pelos autores é que o tipo de estratégia não influenciou nas melhorias detectadas, podendo ser realizada, por exemplo, uma intervenção com abordagem presencial ou digital. Na discussão, eles citam até outros estudos que comprovam que contato ao vivo e contato filmado, por exemplo, são igualmente eficazes. E aí, gente, quando a gente pensa em custo e execuibilidade operacional, esta constatação nos anima, porque muitas vezes nós temos limites para contatos ao vivo. E a gente fica aí com mais segurança para lançar a mão de estratégias digitais. Porque realmente o mais importante destacado pelos autores, como eu tinha dito agora há pouco, não era a questão de ser contato presencial ou ser contato digital, era a persistência das ações. Se você não tem a persistência da intervenção, você fica com o risco de ver, por exemplo, em 6 meses, o grupo retornar à sua situação inicial. E isso, pessoal, é uma coisa que a gente constata no nosso dia a dia mesmo, quando a gente trabalha com capacitação permanente. A gente vê que o espaçamento que a gente dá de um curso de capacitação para outro, ele muitas vezes já implica que aquelas pessoas que já tinham sido capacitadas para atuar de uma determinada forma, elas passam a voltar a atuar de uma outra forma, que era a forma que nós não considerávamos ideal no início, porque elas ficam sem tempo de contato, sem discussão de entraves. Então, o contato persistente permite resolução de entraves, permite aprofundamento de aprendizagem. Então, realmente é muito importante, e isso eles deixam bem claro no texto, né? Então, eles concluem que os achados dos textos revisados confirmam que as intervenções em saúde mental, usando a escola como cenário, são eficazes na melhora do letramento em saúde mental e na redução de estigmas ligados à saúde mental, que foram os tópicos que eles visaram na revisão. E, ao mesmo tempo, eles alertam para a necessidade de se aprofundar mais nestas questões, com busca de consenso de definições de letramento em saúde mental, consenso de definições de estigmas em saúde mental e busca de melhores protocolos. Que protocolos? Protocolos de conteúdo a serem focados, protocolos de estratégia a serem adotadas e, principalmente, protocolos do melhor follow-up a ser implantado. Então, é isso aí, amigos e amigas ouvintes. Esse artigo, na minha opinião, é um prato cheio de possibilidades para quem quiser delinear uma intervenção em saúde mental. Então, nós esperamos realmente que muitos possam encontrar utilidade para a sua prática diária ou colocar seu conteúdo em discussão no âmbito das equipes com as quais trabalham, porque com certeza ideias interessantes e execuíveis vão surgir. Então, muito obrigada pela sua audiência de hoje, aguardamos vocês em nosso próximo episódio. Até lá!